Venho falar a propósito dos últimos acontecimentos de São Tomé e Príncipe. Venho fazer o comentário da semana. Vou trazer aqui dois temas. Os aspectos relacionados com São Tomé e Príncipe, a nova lei eleitoral em debate, as discussões, e depois entrarei para o panorama africano. O panorama africano em que vou falar da África e que papel poderia São Tomé e Príncipe estar a desempenhar neste momento. Espero que corra tudo bem, porque tenho aqui, esclareço algo, tenho aqui um problema com a internet que ainda não consegui resolver, mas vou fazer o meu melhor mesmo nessas condições. As eleições em São Tomé e Príncipe se aproximam. Se aproximam às presidenciais. Vários candidatos se perfilam como potenciais candidatos. Eu vou só olhar para vários candidatos se perfilam como interessados nesta batalha que vem aí, ou seja, ocupar o lugar da presidência da República, que se tudo correr bem até lá, ficará vago a partir do mês de agosto, julho e agosto. Cada um desses candidatos tem os seus interesses, alguns já estão no campo da batalha, outros ainda não, à procura das condições para entrarem. Mas a questão que me traz aqui essencialmente tem a ver com a nova lei eleitoral. Quem pode candidatar às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe e até que ponto as diásporas santomenses poderão ter aqui um papel numa participação. Eu não falo aqui das diásporas terem um papel passivo, ou seja, simplesmente elegerem. Acho que as diásporas santomenses devem participar de direito pleno em todo o processo eleitoral, ou seja, elegerem e serem eleitos. É aí onde as diásporas santomenses devem centrar-se, mais do que propriamente pensarem em serem simplesmente mero eleitores, ou seja, meras escadas para a subida ao poder de terceiros. Nós também devemos participar ativamente no processo eleitoral. Mas de que forma? A verdade é que a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe deu passos no sentido desta abertura. As diásporas não souberam aproveitar, ou não têm sabido aproveitar. Mas o processo em si também já foi ele todo, no meu entender, viciado, sobretudo quando é a Assembleia que escolhe os representantes da diáspora junto à Assembleia. Concordaria com certeza, e é legítimo que a Assembleia escolha os seus representantes na diáspora. Nós, a diáspora, podemos até nem concordar. É legítimo uma escolha da Assembleia. Agora, os representantes da diáspora na Assembleia devem ser eleitos pela diáspora. É um processo, seria um processo moroso, mas é um processo que valeria a pena. É um bom sinal da democracia. O que eu acho que a Assembleia tentou fazer um bom exercício, as pessoas indicadas nem tiveram a coragem de fazer chegar um mero documento para as diásporas, para serem discutidos nas diásporas. Aqui faço logo a pergunta. Se mero documento não são capazes de o apresentar às diásporas para discussões, em que medida poderão estas pessoas nos representarem? Este é o meu entendimento. Agora, as eleições presidenciais e a nova lei eleitoral. Embora a Constituição santomense estabeleça que só podem candidatar ao cargo da presidência da República cidadãos de nacionalidade santomense que tenha mais de 35 anos e que não tenha uma segunda nacionalidade, acho que o legislador
esteve consciente do que propôs, deixando sempre uma abertura de outros entendimentos, sobretudo no que se refere à nacionalidade. Quem são os nacionais de São Tomé e Príncipe? A Assembleia da República tentou, ao propor a alteração da lei eleitoral, propôs aqui que os cidadãos com direito à capacidade eleitoral serem eleitos só poderiam ser cidadãos naturais de São Tomé e Príncipe. Poderiam ser mais explícitos, em vez de deixarem apenas cidadão naturais de São Tomé e Príncipe, poderiam ser mais explícitos recorrendo à Constituição, ou seja, acrescentando de pais, cidadãos naturais de São Tomé e Príncipe, filhos de pais ou mãe de origem santomense. Ficaria isto perfeito. Vão dizer que isto fere com a Constituição. Na verdade, a Constituição está ela muito premissa, mas deixa aquilo que deve imperar é o bom senso. Nós conhecemos as outras Constituições. Em quase Constituição alguma, cidadãos nascidos fora dos seus países ou fora do país podem candidatar ao cargo de presidência da República. Uma ideia que também eu partilho e a defendo. Cidadãos que tenham nascido fora do território nacional não deveriam poder concorrer às eleições presidenciais. Isto não é nada contra a diáspora ou contra os filhos das diáspora. Simplesmente são as cautelas que os constitucionalistas ou os legisladores têm em conta. Vou dar-vos um exemplo que dei ontem no programa da RTP África. A questão não se deve, todos nós temos a consciência de que não se deve matar. Mas se não ficasse escrito em termos de lei de que é proibido e é sancionado, estaríamos a ser permissivos, a dar espaço para a consciência individual. E aqui é exatamente a mesma coisa que ocorre em termos das eleições presidenciais. O porquê do cidadão que não tenha nascido no país não deva concorrer tem a ver com a capacidade deste cidadão depois, em termos de decisão, vir a tomar alguma perante dois países. Um país onde ele nasceu, do exemplo, tenha nascido em Portugal e queira concorrer às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. É verdade que o que é que vai abrir aqui o espaço de alguma que vai depender da sua consciência, quando nós poderíamos limitar que esta decisão dele, que pode afetar um dos países, fosse mais imparcial. Ou seja, o legislador, quando impõe a questão de ter nascido em determinado país, tem exatamente a ver com este pequeno detalhe, que é para evitar que entremos no espaço da consciência individual das pessoas. E por essa razão é que eu defendo que só devem candidatar-se ao cargo de presidente da República de um determinado país. Nesse caso, estamos a falar de São Tomé e Príncipe, cidadãos que tenham nascido no país. Filhos de santomenses de origem. Ou um dos pais tem que o ser. Não faz sentido outra leitura. Agora, dir-me-ão que na Constituição de São Tomé e Príncipe este aspecto não é assim tão claro. Claro que não é tão claro, mas o bom senso deve imperar em questões de interesses nacionais. A Constituição, como qualquer outro documento, foi feita por homens, é permissível a erros, é permissível a omissões. Nós os homens, que temos que ter capacidade de as alterarmos
quando acharmos que deve ser. Ou então prevalecer o bom senso. Não há nada aqui nesta nova lei, a proposta de nova lei, não há nada contra as diásporas, como alguns querem dar a entender. É simplesmente a questão, o que é que as diásporas santomenses devem fazer? Elas devem posicionar, exigirem que possam eleger e também serem eleitas. Não serem as diásporas santomenses meras observadores. Este é o meu entendimento. Vão-me dizer que a nova lei, segundo posteriormente ouvi, depois de uma discussão e aprovação, alguns deputados que até estiveram nas discussões e do debate vêm falar agora de uma potencial ou possível inconstitucionalidade. É verdade, se formos simplesmente pelos dois aspectos que está na Constituição, o que a nova lei define, há, de facto, alguma inconstitucionalidade. Mas eu faria a pergunta, onde andaram esses deputados todos, os 55 deputados, pagos com fundos públicos? Onde eles andaram todo este tempo, inclusive nestes últimos dias que estiveram a debater este assunto. Mas, como eu disse, aqui esta questão é pacífica, embora digam que haja inconstitucionalidade, sim, mas esta nova lei, tenho a certeza que se fosse para o Tribunal Constitucional, se imperasse aqui o bom senso, a lei passaria. Há caminhos, há meandros que se pode superar neste aspecto. Esperemos que o bom senso prevaleça, que ganhe Santo Tomé e Príncipe com este aspecto, em só poder candidatar às eleições presidenciais cidadãos que tenham nascido em Santo Tomé e Príncipe e que respeitem os outros aspectos que estão na Constituição. Ou seja, ter 35 anos, ser maior do que 35 anos, é exatamente aqui, põe também, reparem que o constitucionalista balizou os 35 anos. Mas por que os 35 anos? Poderão perguntar. Poderia ter 21 anos e querer candidatar. Mas acha o constitucionalista que menos de 5 anos a pessoa em causa, o pretendente, poderia não ter as capacidades para tomar as grandes decisões do país. Poderiam, talvez, acrescentar em termos de Constituição alguns aspectos que eu acho que deveria estar na lei eleitoral ou na Constituição Santo Tomé e Príncipe, é o indivíduo, o potencial candidato, mostrar o seu cadastro. Não ter cadastros criminais, nem estar indiciados em casos de corrupção. Isto sim, que eu acho que deveria constar também na Constituição. As diásporas santomenses, que tenham calma, o único que nós precisamos, nós as diásporas, o que precisamos é poder votar, eleger e ser eleitos. Não sermos nós a simples escada para a ascensão de poder de alguns. É o que eu tenho para dizer sobre este aspecto. Se houver aqui alguma questão, vou ver depois. Se tiver aqui alguma questão, responderei com certeza. Entro para o segundo aspecto. Vou falar agora da África. África é o continente onde Santo Tomé e Príncipe se insere e algum papel que Santo Tomé e Príncipe poderia ter em termos da África, que não tem. Como todos têm ou a perceber, ou vamos apercebendo agora, há uma ascensão de conflitos ou tendências de guerra em África. Vivemos um momento de alguma paz, as guerras regressaram à África, ou pelo menos há potenciais indícios do seu regresso. Tem a ver, em alguns países, tem a ver com as governações mais recentes, que não foram capazes de criarem condições melhores para os seus cidadãos. Falo no caso concreto de Angola, nós pensarmos no 45º aniversário celebrado em Angola, conforme nós vimos, foi um 45º aniversário de luta campal, polícia contra jovens indignados com a sua situação. Ninguém tem dúvida que as situações em Angola vão descambar.
ninguém tem dúvidas. Temos esses conflitos sociais normais que vamos encontrar em Angola, vão aumentar, porque não há capacidade de resposta para as ambições. O governo anterior deixou o país, conforme todos nós sabemos, em situação social péssima, e o atual tem demonstrado alguma dificuldade em dar um novo sinal, um sinal diferente. Depois Angola ainda tem o problema de Cabinda. O problema de Cabinda que nunca ficou resolvido, desde os anos 75, o problema de Cabinda continua e vai continuar. Cabinda tem dois aspectos. Tem o aspecto dos independentistas, tem os aspectos dos que defendem a autonomia, depois tem o próprio aspecto social. Mas toda esta situação de Cabinda tem a ver com nada se ter feito para aquela população, apesar do seu petróleo. Cabinda, das regiões mais ricas de Angola. Temos a questão da Nigéria, com as suas instabilidades, apesar do poder político da Nigéria ser um poder político já com é um poder político estável, mas a Nigéria tem o seu conflito na zona norte, também tem o seu conflito na zona norte e de difícil solução. Recentemente vimos também os protestos da juventude angolana, da juventude nigeriana, que também desencadeou em uma ou duas dezenas de mortos e feridos. Temos o problema da Etiópia. A Etiópia, conforme sabem, também o país que estava onde está sediada a Organização da União Africana, com conflitos também de guerra na região de Tigre, em que as forças leais ao poder confrontam-se com uma região com intenções de autonomia. Um outro grande conflito em África, e nós conhecemos a Etiópia e os seus conflitos sociais também. Quanto os conflitos sociais na Etiópia podem arrastrar ao Sudão, já ele fragilizado também, e a própria Eritreia também pode vir a ser afetada também por esses conflitos. Moçambique, outro cenário de guerra. Moçambique, que ainda esta semana fala-se de que mais de 50 cidadãos foram decapitados pelas forças terroristas. Repare que as forças terroristas já tomaram conta de uma parte de Moçambique. Ou seja, Moçambique, para além do conflito Renamo-Frelimo, agora tem o terrorismo internacional a controlar parte do seu território. Repare, falei aqui, destes 3, 4 países que falei, 2 são países de expressão portuguesa. Os 2 maiores países de expressão portuguesa. Os 2 maiores países africanos. Já que o primeiro é o Brasil, mas os 2 maiores países de expressão portuguesa africanos. Moçambique e Angola. Agora, qual de todos estes países, São Tomé e Príncipe, poderia ser, se nós trabalhássemos um bocado, se a nossa diplomacia enveredasse por este campo, de ser um espaço privilegiado para a construção da paz e gestão ou negociações de conflito, a nossa projeção estaria no alto. Nós teríamos imensa capacidade se a nossa diplomacia olhasse para os conflitos em África e no mundo, claro, e começasse a trabalhar neste sentido. Nós poderíamos jogar um papel muito interessante para a projeção e a imagem de São Tomé e Príncipe. Mas isto dá muito trabalho. Dá trabalho porque iria exigir da nossa diplomacia, em todo lado, um trabalho, um estudo dos dossiês, um estudo das regiões, um estudo do próprio conflito e uma capacidade negocial sem precedente. Mas ganharíamos. Também o próprio nosso espaço territorial, que é o espaço de São Tomé e Príncipe,
onde nós poderíamos receber as equipes de negociações. Nós poderíamos fazer todo... É um exercício que surpreende-me que São Tomé e Príncipe não tenha ainda sido capaz de aproveitar estas potencialidades que nós temos para fazermos projetar o nosso país. Andamos de conflitos miudinhos internamente a denegrir cada vez mais a imagem do nosso país do que propriamente darmos um salto em frente para sermos alguma vez vir a ser respeitados como nação. Enquanto São Tomé e Príncipe estiver a gladiar entre os seus cidadãos, estiverem a gladiarem-se entre eles, estiverem a tomar parte em conflitos partidários ou conflitos pessoais, enquanto nós, a maioria dos cidadãos, optarmos por este caminho, estaremos aqui a denegrir o nosso país. Em nada estaremos a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Nós precisamos repensar o país. Precisamos projetar o país. Mas só o podemos projetar parando, pensarmos aonde nós estamos hoje e aonde nós queremos estar daqui a 5, 10 ou 20 anos. Se não fizermos esse exercício, podemos estar a caminhar, mas não nos levará a parte alguma, porque não temos um destino, não temos uma meta fixada. O que importa, quer a pessoas individuais, como a países, é perceberem, nós sermos capazes de percebermos onde nós estamos hoje, tomando como referência para o futuro, aonde nós queremos estar. Este exercício que deve ser feito por nós individualmente, depois por nós também quando fazemos as reflexões sobre o país. Não me parece que o partido X ou Y esteja mais ou menos interessados pelo São Tomé e Príncipe, senão todos nós é que devemos mostrar o nosso interesse por São Tomé e Príncipe. Nós podemos influenciar os partidos políticos, os dirigentes políticos, mais do que estarmos à espera para ser o trampolim deles para alguma subida. É esta reflexão que trago para vós, esperando que tenha contribuído aqui para alguma coisa. Faço o resumo da minha intervenção. As eleições, a capacidade eleitoral das diásporas. As diásporas devem exigir para elas poderem ser eleitas e poderem eleger. Ou seja, participarem ativamente nos processos eleitorais. Este é um ponto. E o segundo ponto, que já é um aspecto de todos nós, é pedirmos às nossas autoridades que olhem para o futuro do país, que tentem, e conosco, com todos nós, projetar o país. Um dos caminhos é a nossa diplomacia. Nossa diplomacia que comece a fazer um trabalho sério, forte, para nós ganharmos. Claro que isto implica nós trabalharmos a imagem interna, porque com a imagem interna que nós temos, ninguém vai acreditar hoje, ninguém acreditará em São Tomé e Príncipe com capacidade para negociar o conflito de paz em Moçambique, para negociar a Etiópia, para negociar noutro país qualquer, na Nigéria. Ninguém vai escolher São Tomé e Príncipe como palco para estas negociações, porque tudo tem a ver com toda uma série de aspectos dos próprios países. É esta a minha intervenção. Só vou ver se tenho aqui algumas questões. Se houver aqui algumas questões, respondo. Se não houver questões, acho que não há questões nenhumas. Vejo aqui que o meu conterrâneo Danilo, o meu conterrâneo Honor diz: Danilo, estás muito confuso nas tuas abordagens pelo seguinte, porque os filhos dos santomenses nascidos no estrangeiro não devem ser candidatos. Explique. Honório Lopes, é muito simples. Eu acho ter explicado. O filho dos santomenses não serem candidatos às presidenciais. Eles podem vir ocupar qualquer cargo.
mas os candidatos nas presidenciais, não. Honório, São Tomé e Príncipe não é o caso único. Até os santomenses gostam imenso de tomar como referência Portugal. Tomem como referência Portugal e verão. Mas o que eu estava aqui a dizer não pode ser. Por quê? Honório, como eu estava a explicar, em questões de conflito, nós não devemos deixar aberturas, para a simples consciência individual. Devemos sim balizar. É neste aspecto onde entra a questão dos filhos nascidos nas diásporas. Porque podem estar aqui perante dois fatos, em decisões que envolvam os dois países. Aqui, vamos ver para que lado ele vai inclinar. É esta que é a questão. Por isso é que a maioria dos países do mundo, desde os Estados Unidos a Portugal, que os santomenses gostam de tomar como referência, não permitem, as leis destes países não permitem. Exatamente por isso, meu caro Honório. Não estou confuso, mas de toda forma, esta é a minha opinião. Esta é a minha opinião e eu acho que os legisladores santomenses deveriam estar atentos a este detalhe e corrigi-lo. Faz todo o sentido. É este o espírito das constituições que nós conhecemos. Não há outro espírito. É exatamente para balizar, meu caro Honório. Acho que é só o Honório. Vou aqui mais uma questão, muito rapidamente. Simplesmente uma proposta de alteração de lei que foi aprovada por Generalidade, faltando por especial. Por isso não existe nenhuma nova lei, ela só existirá. Honório, of course, isto é óbvio, o que estás a dizer é óbvio, é uma proposta de lei que foi aprovada na Generalidade, penso ter dito isto, e todo mundo sabe. Mas existe uma lei eleitoral. Há uma proposta que está a ser trabalhada, foi pedido contributo às diásporas, a todos os santomenses. As diásporas, no meu entender, estiveram muito mal, porque aqueles que receberam os documentos não souberam partilhá-lo com os restantes elementos da diáspora. Mas nesta proposta de lei, acho bem que ela tenha sido aproveitada. Nós devemos aproveitar os aspectos bons desta nova proposta. Há aspectos bons, interessantes e até que nos levam a debate. Volto a dizer, é preciso que tenhamos a coragem de restringir quem deve ser o Presidente da República de São Tomé e Príncipe. Qualquer cidadão que tenha nascido fora do espaço, eu falo em consciência, tenho uma filha nascida fora de São Tomé e Príncipe, a minha filha não pode de maneira alguma vir a ser candidata às presidenciais em São Tomé e Príncipe. Por todo o sentimentalismo que ela possa ter em relação a São Tomé e Príncipe. E até tem demonstrado ser muito mais sentimentalista em relação a São Tomé e Príncipe do que muitos que até podem já ter ocupado cargos governamentais, mas por todos ela vai estar sempre perante um dilema de decidir entre Portugal e São Tomé e Príncipe. E aqui o legislador o que é que faz é não deixar espaço para que o problema seja resolvido por uma consciência individual, porque uns poderão inclinar para um lado e outros para o outro. É este o aspecto que está a ser tratado. É este aspecto que nós devemos entender. Não vamos aqui com entusiasmo. Há muito entusiasmo no ar, muito entusiasmo partidário, muita... Claro que se me perguntarem, era este o momento? Provavelmente não. Provavelmente deveríamos ter visto este assunto talvez há um ano atrás. Mas nunca o tempo está perdido. O tempo não está perdido. É nós termos coragem. A Constituição permite. Deve ser alterada a nossa Constituição. Acho que se verei aqui outra questão muito rapidamente. Se há aqui outra. Não. Eu não sei quem... Alguém põe-me aqui, responda a minha pergunta. Eu não sei aqui quem é que faz a pergunta e não estou a ver aqui a pergunta. Vou tentar ver mais acima, pode ser que haja. Vejo várias perguntas. Peço desculpa, havia aqui muitas perguntas e eu é que não as tinha visto.
Nildo, mas não tem pergunta. Aqui. Fala porque o teu partido, aqui um diz, fala porque o teu partido, PMRTP, e os outros impedem cidadãos filhos a não candidatar. Gostava aqui de dizer, não vejo aqui o nome da pessoa, gostava aqui de dizer a esse cidadão que eu tenho o privilégio de não pertencer a partido nenhum. O meu partido sempre foi Santo Tomé e Príncipe, e não é de hoje. Gostava de dizer que não é de hoje. Poderei ser a única pessoa do Santo Tomé, da minha geração, que há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, tenho debatido seriamente por Santo Tomé e Príncipe. Não fiz escolha partidária em Santo Tomé e Príncipe. Nem está dentro do meu hábito fazer. Defendo, sim, Santo Tomé e Príncipe. Por isso, meu caro, dizer que eu sou do MRSTP só pode ser questões de brincadeira. Sempre defendi, são ideias. E eu estou aqui. Qualquer dos partidos que tragam boas ideias para Santo Tomé e Príncipe terá o meu apoio. Mas terá o meu apoio as suas ideias. Darei sempre a cobertura. Estarei aqui para defender as ideias, independentemente de onde elas vierem. Desde que forem para o bem de Santo Tomé e Príncipe. Vou ver outra questão. Tenho aqui o Paulino que diz: acho que esta lei um pouco exagerada vai distanciar os nacionais que querem investir. Meu caro Paulino, eu acho que a lei não distancia em nada. Porque se é que estamos aqui a discutir, se é que está a referir a questão do poder candidatar às presidenciais. Já conforme eu disse, estas são normas que nós não devemos ter medo delas. Um investidor nacional pode a qualquer altura ir. Um cidadão santomense que tenha nascido fora do país pode ocupar qualquer dos cargos. A lei o permite. Porque tem que ser simplesmente Presidente da República. Esta não é a questão. Esta é a questão menos relevante para o país. Acho que há questões de fundo mais relevantes. Mas eu acho que há espaço, o Paulino Fernandes, acho que há espaço de participação na vida económica do país para qualquer cidadão. Vai-me dizer que não são melhores, sim, aí concordo consigo. Mas é aí onde nós, as diásporas, deveríamos concentrar. Ajudar os poderes, exigi-los, para que flexibilizem a forma de nós podermos participar, quer na vida política, abrindo espaço para nós votarmos, sermos eleitos e podemos eleger, quer na vida económica, facilitar os nossos investimentos, permitir-nos facilidades para que nós possamos participar na vida económica do país, redução nos impostos, taxas especiais. É isto que nós precisamos, mais do que propriamente que os nossos filhos virem a ser Presidente da República. Onde é que já se viu? Não há país nenhum, conforme eu dizia, não há país nenhum que isto é permissível. A lei santomense é omissa é omissa nesta matéria. Isto tem a ver porque nós, santomense, infelizmente não temos um constitucionalista. Nós andamos em remendos. A primeira Constituição santomense foi feita por um português. Depois de remendos vários, é que ela tem prevalecido. Precisamos, talvez, convidar um constitucionalista com sentimentos mais africanos e que conheça a nossa realidade e com experiências na Constituição. Eu aqui, se me perguntassem um nome, diria logo a um excelente professor constitucionalista de origem cabo-verdiana, que é o professor o construtor ou o pai da Constituição cabo-verdiana. Pode ele nos ajudar perfeitamente a rever a nossa Constituição. Vejo aqui outra questão. Esta já perdeu. Este já perdeu, não comento. Danilo, já existe uma nova lei. O Honório, já expliquei ao Honório. Orlando, não estou de acordo. Tenho um irmão que nasceu em Santo Tomé. Tenho um irmão que nasceu em Santo Tomé e Príncipe e saiu do país com 9 meses. Ele pode ser Presidente da República. Orlando, felizmente, o seu irmão, desde que demonstre as qualidades, nasceu em Santo Tomé e Príncipe.
tem o pai ou a mãe, a filha de São Tomé e Príncipe, ele pode candidatar-se ao cargo do Presidente da República. Vai-me dizer, ele viveu muito tempo fora. Aí é onde a lei também, o constitucionalista refere, essa é a razão de que constar que ele deve viver ou ter uma residência permanente de 3 anos. Não é que eu concorde com esta parte, não é que eu concorde, mas esta residência vai lhe permitir recuperar o tempo perdido em termos de contato com as pessoas. Repare que até neste aspecto o legislador foi claro, tentou balizar para evitar que, por exemplo, o seu irmão ou o seu filho que veio para Portugal ou está nos Estados Unidos, fez uma fortuna, nunca participou em atividade nenhuma ligada a São Tomé e Príncipe, 2 meses ou 1 mês antes das eleições, chega endinheirado e ganha as eleições. E não tem ligação nenhuma. Repare que até este aspecto foi precavido, houve aqui alguma precaução. Eu acho que nós precisamos entender. O problema é que a generalidade de nós falamos mais emocionalmente. Não somos ainda capazes, nós ainda não evoluímos para a parte racional. Nós precisamos ter mais racionalidade. Quando começarmos a ganhar o aspecto, quando começar a haver aqui o equilíbrio da nossa parte emocional e racional, vamos entender muito mais determinadas coisas. Vejo mais um comentário. Hoje estou aqui para responder comentários. Eu acho perfeitamente que os filhos nascidos no estrangeiro não devem se candidatar à mais alta função do Estado, não é pelo facto de um dos países seja São Tomé. Concordamos, estamos de acordo. Vou ver aqui mais um. Realmente, esse também diz que não era o momento oportuno, o que eu também concordo. O momento não era o mais oportuno, mas está lançado o debate. Vamos deixar aqui para que a ver se o bom senso. O bom senso impera para bem de São Tomé e Príncipe. Tenho aqui uma que diz: tenho 4 filhos que nasceram em São Tomé, nem conhecem o país, a mais ver esse aí de São Tomé e Príncipe. Esta questão penso que já respondi, porque são os tais 3 anos, meu caro Orlando Carvalho, está respondida. Pergunta: sabes como a mãe da criança também tem a mesma opinião? Se ela também é São Tomé, mãe? Não percebi a questão, está mais ou menos respondida. Acho que a medida de residência também devia ser para o filho São Tomé. Danilo, acho que essa medida de residência devia ser para filhos santomenses nascidos no estrangeiro. Não percebi esta questão do Orlando Humberto. Faço por outra porque não percebi bem. Francamente, fiquei hoje um pouco aquém tu falas da nossa diáspora e ser eleito muito bem, e caso os nossos filhos que nasceram cá na diáspora viveram cá. Honório Lavres e os outros que discutem têm estado aqui, que as diásporas. A pergunta: tenho um respeito por Cambré, Boa Morte, porque é um indivíduo que está a investir em São Tomé e Príncipe. E outros mais também que têm estado a investir. Tenho respeito por uma série de cidadãos santomenses que, face a qualquer apelo para ajuda a São Tomé e Príncipe, disponibilizam-se logo. Ajuda e outros mais. E conseguimos nós na diáspora, um ganho que nós tivemos bastante na diáspora é o sentido nosso de solidariedade. As diásporas santomenses têm demonstrado, sobretudo nos últimos tempos, um grande sentido de responsabilidade, um grande sentido de solidariedade. É isto que o país precisa. Em todos os momentos, e se forem a reparar, as diásporas têm estado aqui. Basta haver um caso de necessidade. Tivemos o Covid-19, as diásporas santomenses estiveram presentes. Tivemos casas queimadas, as diásporas santomenses estiveram presentes. Apresentei o caso daquele cidadão como exemplo, as diásporas santomenses estiveram presentes. Um grande sentido de responsabilidade das diásporas. Agora, o que é que as diásporas devem fazer, devem pedir? Esta resposta para o Honório. O que é que as diásporas devem exigir aos dirigentes santomenses, aos dirigentes partidários, alguns que eles saem em defesa?
deve exigir a eles, sim, que olhem para nós, onde nós estamos, que intervenham junto aos organismos dos países onde nós estamos, para ajudar-nos na nossa integração nos países onde nós estamos, que intervenham para ajudar que as nossas diásporas possam conseguir ou ter uma habitação condigna, que ajudem que as nossas diásporas possam ter integração social com os outros. É isto que eu acho que nós temos que pedir aqui aos nossos dirigentes, mais do que estarmos aqui a apoiá-los cegamente. Nós devíamos pedir aos nossos partidos, aos presidentes das câmaras, aos governos, porque reparem, as câmaras geminadas com Santo Tomé, as câmaras santomenses geminadas com Portugal, por que razão elas não estabelecem parcerias com essas suas com as câmaras geminadas localmente em Portugal para nos ajudarem? Por que razão não? Porque nós não somos capazes de as exigir. Nós simplesmente estamos a correr atrás dela para os pôr lá em cima no poder. Eu acho que esta é a reflexão mais séria que nós poderíamos fazer. Em que medida os governos centrais, os governos locais, poderiam intervir junto aos parceiros onde nós residimos nas diásporas para que as nossas situações fossem melhores, para que as nossas vidas fossem melhores, para que as nossas integrações fossem melhores. Acho que aí é que deveria estar a preocupação nas diásporas, mais do que a pensar se os seus filhos vão ser presidente da República de São Tomé e Príncipe. Não sei se o Honório percebeu a mensagem, mas esta é a mensagem para o Honório e para os outros que mais estão preocupados porque que os seus filhos venham a ser presidente da República. De quê? Para quem não tinha nada, esta lei já é bom. Concordo plenamente com o Cambré, boa morte. Claro que é preciso apeneirar melhor esta nova lei, introduzir mais alguns aspectos, balizar em mais alguns aspectos. Agora, Cambré, nós devemos concentrar para que nas próximas eleições possamos ser eleitos e podemos eleger. Não vale a pena nós servirmos simplesmente de trampolim para a ascensão. Nós podemos participar, nós temos capacidade. Alguém diz que esta lei veio trazer mais divisão. Depende de como nós entendemos. Mas a razão é esta. Tem toda a razão quem faz esse comentário, porque Santo Tomé e Príncipe está a viver um momento muito conturbado na sua história. Muito ânimo, muita emoção, muito calor à flor da pele dos cidadãos, sem qualquer razão. São as atuações partidárias. Quando nós passamos a olhar mais para os partidos do que propriamente para o nosso país, chegamos a esta situação, que é muito grave. Mas eu acredito que com o andar do tempo, quando houver um governo que comece a olhar para os santomenses de uma forma como um todo, acho que é este momento que nós estamos a viver desta divisão, possamos vir a superar. Faço votos que nós superemos, porque o país, de facto, vive momentos de muita ansiedade, muito calor à flor da pele, muita intolerância, e países com alto índice de intolerância correm a entrar numa instabilidade social, o que é muito perigoso. E espero que nós, em Santo Tomé e Príncipe, apesar deste entendimento que os partidos políticos, as forças políticas nos tenham levado, nós sejamos capazes de superar e olhar para o que nos une, que é Santo Tomé e Príncipe. Já prejudica a diáspora neste momento. O único político que está a eleito presidente da República vai afetar a Patrícia Trovoada. Eu não sei a quem é que a lei afeta, mas nós não podemos estar aqui a olhar para a lei em função de quem afeta. Eu sei que a minha filha não poderá, a esta lei, ou quando ela estiver correta, ou quando esta lei eleitoral estiver correta e não permitir que santomenses nascidos fora do território nacional possam ser eleitos presidente da República, eu sei que a minha filha não poderá concorrer. Mas é a lei. Tem que ser
O tempo também o dirá. Nada é eterno, as constituições não são eternas. Podemos, num futuro, vir a encontrar uma lei mais flexível. É provável. Mas o resto do mundo é este o sentido de todo o mundo. E São Tomé e Príncipe têm que entender, e os santomenses têm que entender que nós não definimos regras no mundo. Nós vivemos num mundo global em que alguns padrões nós temos que adotar. Nós vivemos muito em contraciclos. É a altura de nós entrarmos no ciclo em que o mundo está. As nossas diásporas têm que entender estas coisas. Ganhamos, como eu disse, as diásporas santomenses são hoje bastante solidárias, mas esses aspectos do ânimos, a flor da pele, ânimos partidários, não nos leva a parte nenhuma. Estou aqui já a ficar com falta de tempo para responder todas as questões, mas prometo que vou responder todas. Aqui diz que não estou de acordo com esta lei, por isso não vale a pena votar, já que estão excluídos da diáspora. Gracinda Fernandes, não estão a excluir nada o da diáspora. Não há exclusão nenhuma. Mas se estiverem a fazer, façamos nós um esforço de não sermos excluídos. O que está aqui em jogo é simplesmente quem pode votar nas presidenciais. O que eu defendo, já estou desde a primeira hora a dizer que os santomenses que nasceram fora do país, do território de São Tomé e Príncipe, não podem candidatar às presidenciais. Podem sim votar. Todos os outros santomenses, todos nós, podemos participar em todas as eleições, em todas as atividades económicas, políticas e sociais do país, em qualquer momento. Logo, não estamos excluídos. É a falsa questão que está-se a trazer. É o ânimo, toda aquela parte emocional, emocional partidária que está aqui a falar. Já deveria ser muito assim, os senhores que mandam mulher para Portugal. Gracinda, o que eu estava aqui a dizer, volto porque a Gracinda volta-me a questionar, é a questão das presidenciais. É presidenciais. Mas o que é a figura do presidente? É que as pessoas precisam entender o que é a figura do presidente. O presidente é o máximo dignatário de um país. É ele que tem a chave nas decisões mais ousadas do país. É ele que vai declarar a guerra ou a paz de um país. Vou lhe dar exemplo. O seu filho nasceu em Portugal. É presidente de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe e Portugal entram em conflito, este é o exemplo, não vamos lá chegar com certeza, entra em conflito de guerra. De que lado vai estar o seu filho? Vai ficar muito em base da consciência dele. Aqui, o legislador precavendo para evitar que tenhamos nessa situação da consciência dele, consciência individual, então fez aqui, balizou. Está correto. É assim a Constituição em vários países. Os santomenses gostam muito de pegar o Portugal como referência. Tomem o Portugal neste aspecto. Tomem os Estados Unidos neste aspecto. Tomem outros países. Tomem Cabo Verde neste aspecto. Procurem outras referências. Tomem Angola neste aspecto. Por que não? Por que nós temos que ser únicos no mundo, ou quase, em que um cidadão que tenha nascido fora possa concorrer? Mas podemos ocupar todos os cargos, político, económico e social, sem barreiras nenhuma. É como eu disse, a Constituição é permissiva, mas é um documento feito, pode ser alterado, e as coisas evoluem. Vamos dar tempo ao tempo. Saúde São Santomense, Danilo, não leu bem a proposta de lei em discussão. Eu gostava que o Honório dissesse o que é que a proposta diz. O Honório provavelmente está preocupado, não sei qual é a sua preocupação, desconheço, também já não vou responder. O Honório, mas a questão é, nós as diásporas devemos fazer mais o trabalho de casa. O trabalho de casa era as diásporas acharem que elas poderem votar
votar para serem eleitas e poderem eleger. É este exercício que as diásporas têm. Agora, se o meu filho vai ser presidente da República, não. Não porque o que eu já expliquei. Não posso continuar a ter essa explicação, senão nunca mais saímos daqui. As diásporas vão poder votar, esperemos que cheguemos a esse fato das diásporas poderem votar, poderem vir a eleger no âmbito do círculo eleitoral onde elas estão. Conforme eu disse, há muitas omissões, muitos erros, mesmo nesta proposta de lei. Há um aspecto que ainda não ouvi ninguém a falar, que eu vou já abrir, tive o cuidado de ler, na proposta em que diz de que que quase que me impede a mim, que tenho dupla nacionalidade, não tenho problemas nenhum em dizer, poder a concorrer nas eleições. Isto é que se é de evitar. É isto que as diásporas deviam estar preocupadas. Não sei exatamente em que ponto, mas há um ponto em que quase que impede que quem tenha uma nacionalidade do país onde o círculo eleitoral que ele pode vir a concorrer está, ele não pode concorrer. É isto que as diásporas deviam estar preocupados. Mais do que porque a generalidade das pessoas, porque é que discutem? Estão a discutir simplesmente porque os seus amigos não podem concorrer. Não estão nada a olhar para os seus filhos. O olhar para o futuro dos filhos não é a perspectiva deles. Muitos que estão aqui a debate, não é a perspectiva dos filhos. Porque a perspectiva dos filhos, vamos trabalhar para dar aos nossos filhos melhor educação, vamos trabalhar para que os nossos filhos sejam integrados na sociedade, ou seja, não sejam excluídos da sociedade onde estão. Vamos pedir aos nossos governos que intervenham, que nos ajudem a integrar na sociedade onde nós estamos. Que façam as suas influências para que nós tenhamos melhores condições sociais nas localidades onde estamos. Por exemplo, Água Grande vou dar exemplo, Água Grande está geminada com a Câmara de Lisboa. Por que que eu enquanto santomense cidadão, em dificuldades ou não peço à Câmara de Água Grande para que exerça a diplomacia de influência junto à Câmara de Lisboa para que eu tenha melhores condições de vida? Por que que eu não peço à Câmara X ou Y de Santo Tomé, geminada com a Câmara de Loures, para ajudar que os santomenses que estão em Loures tenham melhor assistência, consigam ter uma casa? Acho que este é o desafio. Quem diz Loures, diz Londres e todo o resto. Acho que este é que é o maior desafio que nós devemos. Este é o problema que nós deveríamos estar aqui a discutir e interessados em votar, mas eleger e ser eleito. Não estamos aqui simplesmente concentrados nos interesses do nosso partido. Claro, alguém diz-me que se João Soares, deu o exemplo, se nascesse em Santo Tomé, se poderia. Não, é claro, a Constituição Portuguesa não permitiria concorrer às presidenciais em Portugal. Isto é óbvio. É como alguém hoje falava da Ministra da Justiça de Portugal. A Ministra da Justiça de Portugal não pode, nasceu em Angola, se tiver a nacionalidade adquirida, não pode ela de maneira nenhuma vir a concorrer às presidenciais. A lei portuguesa não permite concorrer. Está correta. Aqui quem disse, João Soares, sabe que isso também é assim. Está correto. Não vou explicar mais, mas são balizas. Que é preciso balizar. Vou ver aqui mais uma questão. Não concordo. Esta lei ser de fio da terra. Todos os direitos. Os direitos e os deveres de Lima precisam ser balizados também. Já expliquei essa questão. Porque aqui o fundamental, o nosso foco deveria ser a diáspora, o foco deveria ser o nosso país ajudar as nossas integrações nos países de acolhimento, nos países onde nós estamos. Depois, nós podemos sim participar nas eleições, elegermos e ser eleitos. Não estamos aqui preocupados com os nossos bisnetos nas presidenciais.
Deixemos as coisas avançarem. Os nossos estabilizado assim, e esta é mais correta. Por isso é que a generalidade dos países do mundo adotou como solução. E nós não somos diferentes. O voto na diáspora vem do problema da dupla nacionalidade. Isso a maioria dos santomenses que vivem na diáspora tem dupla nacionalidade e não podem votar. Nós podemos votar. Nós podemos votar e faz todo sentido que venhamos, faz todo sentido que venhamos a votar. Nós não podíamos votar nas legislativas, já podíamos votar nas presidenciais. E o que está a ser discutido é a possibilidade de nós virmos a votar nas legislativas. É um reconhecimento do nosso trabalho. Acho que este é um reconhecimento do nosso trabalho e da importância das diásporas. Agora, eu tenho que procurar, nós queremos sempre mais a verdade. E este é um ganho. Nós vimos a votar nas legislativas, podemos eleger e ser eleitos, é um ganho. Acho que para aí é que deve estar o foco, deixar as presidenciais conforme elas estão e, atenção, introduzir a cláusula. Só ser presidente da República quem tenha nascido em Santo Tomé e Príncipe, para além de outros pontos, que é ser santomense, ter nacionalidade santomense e um dos pais serem santomense. Eu não sei o que o Orlando, por vezes não precisa discutir muito o problema. Orlando, sim, nós já votamos nas presidenciais, as diásporas santomense. Sempre, nas últimas duas presidenciais votamos. Não votamos nas legislativas. É o que a nova lei prevê, é o trabalho que está a ser feito. O contributo das nossas diásporas poderiam ser melhor, não foram porque os elementos escolhidos pela Assembleia da República não foram capazes de fazermos chegar os documentos. Omitiram-nos a generalidade de nós o documento. Mas o erro também, para mim, vem da Assembleia, que numa boa ação de querer envolver todos, caiu no erro quando escolheu os seus elementos, considerando os pontos focais da diáspora na Assembleia, quando não são, até porque não têm ligações com a diáspora, como ficou demonstrado. Receberam o documento, simplesmente eles, entre eles, discutiram e apresentaram como se fosse contributo de todos nós, quando não foi. Mas acho que há espaço para todos nós voltarmos, ouvi nos debates que há espaço para todos nós podermos dar aqui o nosso contributo. Particularmente, eu vou dar a minha opinião. E sobretudo naquele aspecto de delimitação dos poderes, vou dar a minha limitação, também o aspecto da delimitação de quem pode votar aqui nas eleições legislativas. Também vou fazer. Orlando, eu vi bem gostava de dizer que eu vi bem a proposta de lei, li com atenção, como repare, eu trouxe um ponto que mais ninguém até agora ouvia debater. Eu vi bem a proposta de lei. Mas havendo questões a alterar, vamos propor. Não vamos estar aqui a cingir ao debate que partido X ou Y não quer que a diáspora participe. Que não é essa a questão. A diáspora é que tem que ser mais exigente. A diáspora é que tem que procurar ser mais ativa do que estar aqui como mero observador, mero trampolim para subidas. Ou seja, já tens residência na estrangeira, não podes viver bem ali. Orlando, o que estás aqui a dizer é exatamente o que eu disse, que nós temos que corrigir este aspecto. Eu disse aqui, é este aspecto que tu estás a trazer, que é exatamente isto onde nós temos que focar. Porque está mal. E foi pena que os cidadãos santomenses na diáspora tenham dado o contributo. Ou seja, tem que ser permitido que todos nós possamos votar. É o que eu estou a dizer. Há o aspecto que os cidadãos não foram vistos, que quase a proposta vem no sentido de nos impedir.
ela própria, a proposta em si está baralhada, está confusa neste aspecto. Por um lado, diz que nós podemos votar e por outro diz que se eu tiver uma outra nacionalidade já não posso votar na diáspora onde estou. Está errada. É preciso corrigir. Vamos trabalhar nisto. Vamos impor. Mas é bom dizer que isto foi visto pelos, entre aspas, representantes santomenses na diáspora. Foram eles que deram, a eles é que nós temos que chamar a responsabilidade por este erro crasso. A eles é que nós temos que chamar a responsabilidade. Mas vamos dar o contributo, fazer com que esta parte seja retificada. Mas o Orlando Humberto Carvalho, repare, não ouviste nenhum santomense a falar sobre isto. Estão mais concentrados em quem vai ser Presidente da República, se é o meu neto daqui a 100 anos, o meu bisneto daqui a 100 anos, do que propriamente o ponto mais importante que está onde a lei de facto peca. Espero que o Orlando já tenha percebido que provavelmente o Orlando terá entrado um bocado atrasado quando eu falei dessa situação de que conforme está, eu não posso votar em Portugal. E é verdade. O que é uma aberração completa. Mas é aí onde os santomenses deveriam estar concentrados do que propriamente estarmos preocupados que quem vai ser presidente, quem não vai ser presidente. Repare que a nossa atenção não está aí. Por que a nossa atenção não está aí? Ou seja, o detalhe mais interessante nós não focalizamos. Porque são questões político-partidárias. Estamos mais interessados em ver fulano e tal que vai ficar fora, caso a lei avance, fulano, a minha filha ou o meu neto vai ficar fora, do que propriamente eu poder participar nas eleições. Repare isto, Orlando. E agradeço imenso esta tua observação, mas eu já tinha referido este aspecto. Mas nós podemos contribuir. Vamos dar a nossa força. O Paulino diz para nós discutirmos o nosso sistema presidencial, o nosso sistema político. É verdade, eu também acho que por vezes ponho em dúvidas em que ponto é que nós estamos. Nem somos nem peixe nem carne. Não somos nem peixe nem carne. Não há ideologia que difere os partidos políticos em São Tomé e Príncipe. Caso quase único no mundo, não há ideologia que difere os partidos, e depois nós, os santomenses, discutimos muito as pessoas, e a nossa discussão está centrada exatamente nas pessoas. Nós devemos superar isto. Por vezes penso, será o presidencialismo a melhor solução para São Tomé e Príncipe? Não sei. Como está, será melhor? Também não sei. Mas a certeza que tenho é que no período colonial nós tínhamos um governador, 2 administradores e meia dúzia de diretores, e neste caso a província avançava económica e politicamente. Hoje temos mais do que 3 centenas de diretores, depois cada um com mais uma secretária, sem contar com os poderes políticos. Temos mais de 3 centenas de diretores gerais, depois outros diretores, e o país está como está, sem uma orientação. A visão que eu faço do país, o nosso país, quase podemos comparar com um barco à vela, mas sem vento. Um barco à vela sem vento qualquer dia há de se encalhar. Paulino Fernandes, temos 2 grupos, temos 2 partidos, temos 2 correntes, só não temos uma ideologia que os difere. Ou seja, os interesses partidários em São Tomé e Príncipe, para os santomenses, estão a falar mais alto do que o que deveria unir-nos a todos nós, que é São Tomé e Príncipe. É pena, mas faço votos que algum dia nós, São Tomé e Príncipe, nos encontremos para o bem de todos nós. Já vou numa intervenção muito longa,
muito longa, que já não é o meu costume. Claro, Paulino, nós precisávamos nós os santomenses, a diáspora, precisávamos de unir. Precisávamos falar todos uma linguagem quando pensamos em país. Tínhamos que pensar o país por além dos interesses de grupos políticos ou partidários. Tínhamos que pensar o país por além das pessoas. O país não pode continuar a mover-se à volta de dois nomes, de dois cidadãos. Enquanto nós estivermos nesta luta, enquanto não conseguimos afastar esta sombra de dois cidadãos que têm os seus problemas pessoais e conseguem manter os seus problemas pessoais a influenciarem a vida das centenas de milhares de pessoas. Nós precisamos dar este salto. É o salto que nós temos que dar. É um salto mais inteligente a nós procurarmos esquecer aquelas duas pessoas que tiveram o seu mérito no passado, foi-lhes dado oportunidades em tempos mais presentes, demonstraram de novo que os seus interesses pessoais estão acima de tudo. Devemos esquecê-los. Se nós não formos capazes de fazer este exercício, meu caro amigo, o nosso futuro vai estar constantemente adiado. Estou a ver que vão pondo mais questões. Vou só dar mais 5 minutos. Se houver questões dentro dos 5 minutos. Sim, ficou, acho que é uma boa sugestão. Nós precisamos trabalhar fazer grupos de trabalho, esta questão da lei eleitoral. Era bom que a Assembleia desse mais algum tempo, publicasse, divulgasse o seu sentido de lei para todos nós termos acesso, para as pessoas todas terem acesso e poderem dar o seu contributo. Não está demais, e que a Assembleia tenha abertura para receber estes contributos, porque são contributos úteis, e que nós, por nosso lado, nós as diásporas que temos vindo a reclamar, que deixemos de agir emocionalmente, passemos a reagir mais racionalmente, e que tenhamos uma visão do país como um todo, e que todos nós somos úteis para Santo Tomé e Príncipe. Não há aquele que é mais útil do que o outro. Não é o facto do meu filho poder vir a ser ou não ser presidente da República. Esta não é a matéria, este não pode ser o cerne da questão, ou seja, esta não pode ser a questão principal de Santo Tomé e Príncipe neste momento em que nós estamos a confrontar uma pandemia, em que nós estamos, o país, com imensas dificuldades, apesar dos esforços, apesar das vitórias, mas de virmos a ser o vencedor nesta batalha. Acho que deveríamos estar mais focados, criar grupos de trabalho, ideias de trabalho, como nós resolvemos a questão da administração pública em Santo Tomé e Príncipe, que é um cancro. A administração pública em Santo Tomé e Príncipe é um cancro. Por que nós na diáspora, que temos alguma experiência, que temos vivência, não avancemos com as ideias? Por quê? Eu acho que este aspecto é muito dinâmico, é muito interessante nós começarmos a mandar as ideias. A nossa administração pública, vejo que todos nós queixamos a burocracia. Nós temos hoje o país, Santo Tomé e Príncipe, é onde per capita concentra o maior número de projetos. Por que nós temos que continuar a ser um país de projetos? Abre um projeto, 6 meses recomeça outro projeto. E resultados? Não há resultados. Nós temos aquelas organizações que estão no nosso país, o PNUD, a Unicef, a Unesco estão no nosso país. O que é que elas estão a fazer? Por que nós não enveredamos por pedir aquelas organizações? Explica-nos o que é que estão, qual é o significado da vossa presença no nosso país. Se não tem utilidade, então que saia. Deixa os recursos chegar às nossas mãos, sermos nós a fazer as coisas. Nós sabemos. É isto que nós temos que ver. O PNUD, que muito poderia ajudar Santo Tomé e Príncipe, o que é que tem feito? Nada. Simplesmente a favorecer grupos de pessoas. Enquanto nós, a maioria,
estamos aqui numa discussão aberta num aspecto menos significante da sociedade, que quem é que pode candidatar, porque o meu neto não pode candidatar. O seu neto, daqui a 20 anos. A sua filha, daqui a 20 anos. Em vez de vermos os problemas atuais, o tempo está a passar. Meus caros santomenses, passado esta 1 hora, que para mim foi um imenso prazer poder estar aqui a partilhar aqui algumas ideias convosco, ter respondido algumas questões. Não procuro, como sempre disse e continuarei a dizer, não procuro a unicidade, não procuro que todos aceitem a minha a opinião, porque aí, se tivesse por este caminho, estaria a ser pior do que qualquer um. Não é este o meu objetivo. Simplesmente, o meu objetivo é que todos nós possamos participar dignamente com as nossas ideias e que elas possam ser ouvidas e que elas venham a favorecer Santo Tomé e Príncipe. Eu vou aqui dar aqui uma resposta a um anônimo que diz: maior pandemia em Santo Tomé e Príncipe são todos vocês que de uma forma ou outra trabalharam na vida política e de administração pública. Explica-nos realmente porquê desta lei para o Patrício Tovar não candidatar. Então, gostava aqui de dizer, conforme eu já disse, este senhor, que é o Tedesco Costa, a mim não me preocupa se o Patrício candidata às presidenciais ou não. A mim, o que interessa-me é que o Patrício dê o seu melhor para Santo Tomé e Príncipe, independentemente do lugar onde ele estiver. Se ele estiver na diáspora, que contribua para Santo Tomé e Príncipe. Se ele estiver no país, que contribua para Santo Tomé e Príncipe. Patrício, como os outros quaisquer. Não estou preocupado se ele candidato ou não para as presidenciais. Se ele candidatar, o povo vier a escolher. Se ele reunir os requisitos para candidatar, e se o povo vier a escolher, o povo é soberano. Agora, ele que faça o seu melhor, como da mesma forma exigirei a qualquer um, que faça o seu melhor para Santo Tomé e Príncipe. É isto que nós precisamos. Exato, Orlando, o Índice, falei o Índice, e uma série de organizações que existem lá em Santo Tomé e Príncipe, entidades que existem em Santo Tomé e Príncipe, que não interessam e não interessam. Nós precisamos refletir, parar de discutir a sociedade. É isto que nós devemos fazer. O país está a precisar um desafio que até aproveitava, até pegando nas palavras do Presidente da República, que o Presidente deixe um legado. E o legado que qualquer dirigente deveria estar interessado em deixar é um Santo Tomé e Príncipe menos injusto. Um Santo Tomé e Príncipe menos injusto. E um Santo Tomé e Príncipe mais com perspectiva de olhar para o futuro. Acho que este é o legado que qualquer dirigente deveria ter orgulho de fazer. Por exemplo, qual é o problema de estabelecermos uma lei que permita a todos os cidadãos com mais de 60 anos terem uma assistência médica e medicamentosa isenta de custo, aqueles que não têm condições? É um bom legado que qualquer um pode fazer, qualquer um pode estudar. E há outros legados mais que qualquer um pode fazer. As questões continuam a entrar, infelizmente, meu caro, nenhuma dessas organizações nunca fez algo. Carl Hudson, é exatamente isto que eu digo. Aquelas organizações, o PNUD, a Unicef, todas aquelas organizações, enquanto o nosso país não determinar o que é, enquanto os nossos líderes não determinarem o que é que nós queremos fazer para o Santo Tomé e Príncipe, aquelas organizações serão sempre o sanguessuga da nossa sociedade. Vão ter os seus elementos, que vão receber grandes salários em nosso nome e resultados zero. O PNUD deveria ser questionado. O Unicef deveria ser questionada. Outras organizações que lá estão da sociedade civil, as ONGs, muitas que estão em Santo Tomé e Príncipe, as cooperações, os países, nós tínhamos que definir, aqui aproveitando a deixa, acabar, mas aqui aproveitando a deixa deste conterrâneo, o Hudson dizer, nós tínhamos que definir, Hudson Cruz, que país nós queremos como parceiros? Quais são os nossos parceiros estratégicos?
E quais as valias que esses nossos parceiros estratégicos nos iriam dar. Nós teríamos que definir entre a China e Taiwan qual dos dois parceiros seriam melhores para São Tomé e Príncipe. Nós temos que definir. Tivemos agora o exemplo com a pandemia. Vamos ter coragem de avaliar esses dois parceiros, decidir, ou vamos ter os dois. Qual é o problema de nós termos os dois? E quem não quiser estar num espaço onde possam conviver com os dois, se vai embora. E nós seguimos o nosso caminho. É isto que nós temos que fazer. E com os outros países, com a Nigéria, com a Angola, com o Cabo Verde, com a Cuba, com todos os países, nós temos que ver o que é que nós queremos deste parceiro, o que é que nós podemos dar àquele parceiro e o que é que ele nos pode dar. Se não formos capazes de fazer este exercício, vamos servir para cada um lavar as suas mãos e depois ir-se embora. Meus caros contranos, este fica aqui a minha intervenção, que já leva 1h16 minutos. Quero agradecer a todos que trouxeram aqui as suas opiniões. Gostava de dizer quem deu aqui as suas opiniões, que eu depois irei recuperá-las, irei refletir sobre elas e, com base nestas opiniões, tendo em conta a minha base, servirá também para eu próprio dar o meu contributo para esta nova lei eleitoral. O que eu posso dizer-vos é que, da minha parte, estou aqui sempre disponível para falar, para contribuir, para dar a minha opinião. Eu não quero que as pessoas concordem comigo, porque se todos concordarem comigo, é certo que eu não estou bem. Por isso, eu vivo muito nas diferenças. Tem a ver, talvez, com a parte profissional. Sei viver muito bem com as diferenças de opiniões e costumo até fazer do meu lema: posso não concordar consigo, mas tudo farei para que você possa dar as suas opiniões. E com isto, me despeço, sem antes aqui profetizar como fez o Kennedy para a América. Não pergunte o que o seu país pode fazer por si, senão o que você pode fazer pelo seu país. Que Deus abençoe São Tomé e Príncipe e nos proteja a todos. Um bem-aja. Até a próxima.